Deus está morto. Poucas frases na história da filosofia provocaram tanta incompreensão quanto essa afirmação de Friedrich Nietzsche. Mas será que Nietzsche estava simplesmente anunciando o fim de Deus? Ou estaria falando de algo muito mais profundo? Neste vídeo, vamos investigar o contexto dessa frase e perguntar o que ela pode nos dizer sobre a religiosidade, os valores e as contradições do mundo contemporâneo. O que Nietzsche realmente quis dizer? Quando Nietzsche afirma que Deus está morto, ele não está simplesmente dizendo que Deus deixou de existir. A frase aponta para uma transformação histórica e cultural. Durante séculos, a cultura europeia encontrou na religião um fundamento para a moral, para a verdade e para o sentido da existência. Com a modernidade, a ciência, o pensamento crítico e a transformação dos valores, esse fundamento começou a perder sua força. O problema, portanto, não era apenas a morte de uma crença. Era o que aconteceria depois dela. A morte dos antigos fundamentos. Se Deus deixa de ser o fundamento absoluto dos valores, surge uma pergunta inevitável. Em que podemos fundamentar aquilo que consideramos certo ou errado? Nietzsche percebeu que destruir antigos valores não significa automaticamente construir valores melhores. Existe o risco de continuarmos vivendo segundo princípios que já não compreendemos verdadeiramente. Podemos abandonar uma crença conscientemente, mas continuar obedecendo aos seus valores inconscientemente. E essa contradição é fundamental para compreender a provocação de Nietzsche. A crítica à religiosidade superficial. É aqui que podemos aproximar Nietzsche de uma questão que continua atual. Talvez uma das maiores contradições não esteja na existência da religião, mas na distância entre aquilo que professamos e aquilo que praticamos. Podemos falar de amor e agir com ódio. Defender humildade e buscar superioridade. Pregar perdão e alimentar ressentimento. Nesse sentido, a pergunta nietzschiana pode ser desconfortável. Será que aquilo que dizemos acreditar realmente orienta nossa maneira de viver? Fé, religião e hipocrisia. Mas é importante fazer uma distinção. Este vídeo não pretende atacar a religião, a fé ou os religiosos. A experiência religiosa pode ser profundamente significativa e transformadora. A questão é outra. O que acontece quando a religião deixa de ser uma experiência de transformação interior e passa a funcionar apenas como aparência, identidade social ou instrumento para julgar os outros? A crítica não é contra a fé. É contra a contradição entre o discurso moral e a prática. A religião como identidade. Em uma sociedade polarizada, a religião também pode se transformar em uma marca de pertencimento. Eu sou deste grupo. Eu penso como estas pessoas. Eu sou diferente daqueles. Quando isso acontece, a religião pode deixar de ser apenas uma experiência espiritual e passar a funcionar como uma fronteira entre nós e eles. Então surge outra pergunta. Estamos defendendo nossa fé ou apenas defendendo nossa identidade? Religião e poder político. A relação entre religião e política também merece atenção. Em uma democracia, pessoas religiosas têm todo o direito de participar da política e defender suas convicções. O problema surge quando uma crença particular pretende se transformar automaticamente em regra obrigatória para todos. É justamente por isso que a laicidade é tão importante. O Estado laico não precisa combater a religião. Ele precisa garantir que diferentes crenças, e também o direito de não acreditar, possam coexistir. E o Brasil contemporâneo? No Brasil, a religião possui uma presença muito forte na vida social e cultural. Isso pode ser uma fonte de solidariedade, esperança e transformação. Mas também precisamos olhar criticamente para nossas contradições. O discurso religioso pode conviver com preconceito, intolerância, busca de poder, interesses econômicos e conflitos políticos. Isso não significa que a religião seja falsa. Significa que pessoas religiosas continuam sendo seres humanos, com desejos, interesses, contradições e conflitos. Talvez seja justamente aí que Nietzsche continue provocando nossa consciência. Uma leitura psicanalítica. E aqui podemos aproximar Nietzsche da psicanálise. Freud nos mostrou que o sujeito nem sempre conhece completamente as razões que orientam seus comportamentos.
Podemos construir justificativas conscientes para atitudes que possuem raízes muito mais profundas. A religião pode participar desse processo de diferentes maneiras, como experiência de sentido, elaboração da culpa, identificação, pertencimento ou até como mecanismo de defesa. Por isso, uma pergunta psicanalítica seria: a minha fé transforma aquilo que sou ou apenas protege a imagem que quero ter de mim mesmo? Deus está morto ou nossa autenticidade está? Talvez possamos reinterpretar a provocação de Nietzsche. E se o problema não for simplesmente a morte de Deus? E se aquilo que morreu for uma determinada forma de acreditar? Uma religiosidade baseada apenas em aparência, tradição, medo ou conveniência pode continuar utilizando o nome de Deus enquanto perdeu aquilo que deveria dar sentido à própria fé. Nesse caso, talvez a pergunta mais importante não seja: você acredita em Deus? Mas o que a sua crença produz da maneira como você vive? A pergunta que permanece. Talvez Nietzsche não tenha nos deixado apenas uma afirmação. Ele nos deixou uma responsabilidade. Se os valores precisam ser questionados, precisamos também questionar a nós mesmos. E para quem possui uma fé, isso pode significar algo ainda mais profundo. Minha religião é apenas aquilo que digo acreditar ou aquilo que realmente transforma minhas escolhas? Não precisamos abandonar a fé para fazer essa pergunta. Talvez uma fé verdadeiramente madura seja justamente aquela que suporta ser examinada. Porque talvez o maior perigo não esteja em questionar Deus. Talvez esteja em usar o nome de Deus para nunca questionarmos a nós mesmos. Espero que tenha gostado, e se gostou deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E quero lembrar também que nossa intenção é despertar em você uma amizade com o conhecimento e a sabedoria, que na verdade é o significado da palavra filosofia, e também para uma reflexão entre o senso crítico e o senso comum que é a máxima da filosofia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.